Estudo Bíblico no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. Te convido a abrir a sua Bíblia nesse texto e se você quiser conferir os estudos anteriores, capítulo 5 e capítulo 6, você pode conferir aqui no nosso canal do YouTube. Todos os estudos na sequência você pode estar aprendendo caso não tenha assistido ainda. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. A versão que eu utilizo é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Te convido a acompanhar a leitura desse texto e assim a gente pode ir desenvolvendo aqui o pensamento, o nosso entendimento a partir desse texto, das considerações que preparamos para hoje. Vamos ler? Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estas as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Pois bem, esse texto, e queremos entendê-lo aqui aos poucos, nós temos algumas coisas bem interessantes. A primeira observação, primeira constatação é logo no começo, versículo 1, não julgue. Essa frase de Jesus, essa fala de Jesus é muito assertiva porque o tema geral deste capítulo é o juízo. Nós somos aqui advertidos, a nossa atenção aqui é chamada para nós relembrarmos que todo o caminho que nós tivemos que percorrer e estamos percorrendo nesta vida é nada mais, nada menos do que uma viagem, uma peregrinação. E nós estamos sendo conduzidos a um juízo final, uma avaliação final que vai então determinar para todos nós e vai proclamar então o nosso destino eterno. Um cristão ele é um indivíduo que deve andar durante toda a sua vida na consciência de que ele, como cristão e nesse mundo, é um peregrino. Um peregrino, um forasteiro e tantas outras características ou palavras específicas para falar daquilo que nós somos. Embaixadores também. Nós estamos aqui neste mundo, nesta vida, como se fosse uma escola preparatória. Uma longa escola, uma longa jornada nesta escola, onde nós estamos sendo preparados para um dia, terminando essa preparação, chegarmos na glória celestial junto ao Pai. Para um cristão, isso é o que vai acontecer. Para um não cristão, julgamento, condenação e uma eternidade distante do Senhor. O cristão ele sempre deveria entender que está vivendo na presença de Deus e que está a caminho para encontrar-se com o Senhor. E é esse pensamento que deve determinar e controlar todas as questões da minha e da sua vida. Não julgueis, é o que diz esse verso, para que vocês não sejam julgados. Capítulo 7, verso 1. Mas em João, no Evangelho, capítulo 7, o versículo 24, nós temos ali uma expressão dizendo assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ok? Então a Bíblia diz que podemos fazer julgamentos. O problema dos nossos julgamentos basicamente são os critérios. Aquilo que nós usamos para julgar os outros, geralmente por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo, será ou é distorcido. E trará então uma sentença errada perante a outra pessoa. Nós precisamos olhar para as nossas vidas na perspectiva desse verso: não julguem, para que não sejam julgados. E quanto mais julgarmos, mais seremos também julgados. Aquilo que nos compete fazer, se algum irmão, por exemplo, transgredir na fé, cair em pecado, fazer algo contra nós, um irmão na fé fazendo algo contra nós, nós devemos proceder como Jesus ensinou em Mateus 18, o versículo 15, que diz: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão.
não é para ficar julgando o meu irmão, é para ajudá-lo. Ainda mais se esse irmão fez algo contra mim, cometeu algum pecado contra mim. Eu devo então ir de encontro a ele. E aí o texto vai dizer, na sequência, se ele não te ouvir, leve uma ou duas testemunhas e converse uma segunda vez. E ainda assim, se ele não te ouvir, leve então o caso para a igreja, para que a igreja tome uma decisão e ajude nesse processo todo. Aquilo que nos compete então é confrontar, é ajudar, mas não julgar. Essas são expressões importantes. Porque a vida cristã sempre será caracterizada pelo equilíbrio. Não é pelos extremos. Jesus mesmo tanto combateu o extremismo religioso através dos líderes religiosos da sua época, escribas e fariseus. Jesus ele ia atrás e conversava e dava atenção aos pecadores, amando-os. Jesus amou os fariseus, mas talvez foi um amor mais duro, um amor de não concordar com as suas vidas, com os seus procedimentos, mas de mostrar para eles a verdade. E muitas vezes com palavras duras, com conversas difíceis. O fato é que a nossa atitude ela deve ser diferente da dos fariseus, como religiosos que somos. A atitude dos fariseus ela não era apenas no contexto lá do Novo Testamento. E aqui nós temos um exemplo, já citado em outro momento, mas em Lucas 18, 9 a 14, nós temos ali o fariseu e o publicano que foram orar no templo. O publicano pedia perdão, estava arrependido, orando ali num canto, colocando-se diante de Deus prostrado e de forma ali silenciosa, colocando a sua vida diante do Senhor. O fariseu estava ali com os braços abertos, em pé naquele lugar e orando a Deus, não me deixe ser como aquele homem. A verdade, o que estava de tão errado com aquele fariseu era o seu espírito julgador e condenador que ele manifestava contra as pessoas. Era o seu achismo de entender que ele era melhor do que os outros, quando era tão pecador quanto muitas pessoas, ou talvez até mais pecador do que muitas pessoas naquele contexto. Essa atitude, ela não era vista apenas nos fariseus, não. Ela estava presente também na igreja primitiva, essa atitude de orgulho, de egoísmo, de olhar para si mesmo, e vem perturbando a igreja de Deus desde então. Mas nós esquecemos de lembrar que Jesus, em João capítulo 8, versículo 7, ele se levantou e ele disse naquele momento, naquele contexto, se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Todos ali eram pecadores. E o julgamento das pessoas e atribuir para aquele pecado daquela mulher pega em um ato de adultério, quando outros eram mentirosos, quando outros eram hipócritas, quando outros eram egoístas, arrogantes e tantos pecados que talvez não eram tão vistos e não eram tidos como pecados tão sérios. Pecado é pecado. A consequência do pecado, ela é o que diferencia o pecado após ele ter sido cometido. Mas pecado é pecado. E nós devemos lutar contra ele dentro das nossas vidas, tirando ele das nossas vidas e fazendo o possível para que o Senhor nos ajude nesse processo. O que Jesus estava querendo nos ensinar? Que nós devemos cuidar com a nossa justiça própria, que facilmente condena os outros e vem do nosso próprio egoísmo. Um sentimento de razão, um sentimento de superioridade é muito perigoso. Assim vem a nossa tendência à hipercrítica. A crítica, ela pode ser muito boa, excelente, quando ela realmente for ajudar. Quando você chama alguém para o lado e diz, olha, eu tenho algo para te dizer, e você pode melhorar nisso, você pode fazer diferente naquilo, você pode ajudar alguém nesse sentido. Mas o hipercrítico, ele sente prazer em manifestar a sua opinião, na sua razão, dando a entender que somente ele está certo. Talvez nós devemos ler com mais frequência 1 Coríntios 13, é o capítulo ali que fala do amor. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Nós devemos nos lembrar que estamos sendo julgados por Deus. Seremos julgados por Ele também.
E Deus é o juiz, santo, perfeito e justo. Assim, nós não podemos decidir se alguém é um cristão ou não, por exemplo, com base nos nossos pontos de vista. Ou decidir sobre outras questões, quando eu, no meu ponto de vista, sou um pecador e o pecado distorce as verdades que eu considero como realmente verdadeiras. E nem sempre eu devo julgar o meu próximo de acordo com os meus critérios. Mas eu devo buscar os critérios do Senhor, aplicando primeiro na minha vida, para que aí então eu possa ajudar alguém nas suas questões e necessidades e assim por diante. O texto ele continua nos dizendo, porque o verso 2 ele diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse texto ele também nos traz essas informações no que diz respeito a julgamento. Nas Escrituras nós aprendemos que existem 3 tipos ou 3 variedades aqui de julgamentos. Primeiro, há um julgamento final e eterno. E esse vai determinar a grande separação entre os cristãos e os incrédulos. Há um segundo julgamento em que estarão sujeitos os filhos de Deus, eu e você. E há um terceiro julgamento que é o dos galardões. Mas entendendo então, primeiro o passo a passo. O primeiro julgamento, final e eterno, determina a separação entre cristãos e incrédulos. Céu e inferno. É o primeiro julgamento e todos passarão por ele. No segundo julgamento, então, estarão sujeitos os filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 a 32, é o texto logo na sequência daquele texto que Paulo fala a respeito da celebração da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios 11, o verso 30 até o 32 diz assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Isso claramente indica que Deus julga dessa maneira os seus filhos, para que nós não nos tornemos culpados de pecado ou que nós não tenhamos uma vida caracterizada por erros, para que nós não precisamos ser punidos pelo Senhor. Assim nós devemos andar nessa vida de uma maneira cautelosa, atenta, vigiando. Precisamos examinar a nós mesmos para perceber se não seremos dignos de julgamento. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor está atento a nós e nos cuidando. Tudo isso para nós sermos mais santos, mais parecidos com Jesus. Durante todo o tempo que nós vivemos nesse mundo, nós estamos sob os olhos vigilantes e cuidadosos de Deus. Ele está vigiando as nossas vidas e julgando a nossa pecaminosidade para trazer para nós a possibilidade de sermos mais parecidos, para sermos santos, mais parecidos com Jesus. E aí o terceiro tipo de julgamento é o dos galardões. Romanos capítulo 14, verso 10 diz: portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Mas 1 Coríntios capítulo 3, verso 13, também escrito pelo apóstolo Paulo, diz: sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que proverá a qualidade da obra de cada um. Qualidade da obra de cada um. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Cada um de nós é responsável pela sua própria vida, pela sua conduta e pelo seu comportamento. E cada um de nós, diante daquilo que nós fazemos com a nossa vida e para o Senhor, receberemos recompensa na glória celestial. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante.
Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 14, verso 13. As suas obras os seguirão. A principal razão para que os cristãos não devem julgar é para que não sejam julgados pelo Senhor. O cristão ele não perde sua salvação, mas é evidente que pode perder algo, que pode sofrer as consequências de perder bênçãos, de perder recompensas. Mas a sequência do nosso texto, no versículo 3, diz assim, versos 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós não podemos exercer juízo contra outros porque nós somos incapazes de julgar da maneira como é devida. Imagine um júri. Lá num tribunal, o júri é responsável por ouvir toda a acusação, a defesa, todos os argumentos, e aqueles homens e mulheres que fazem parte de um júri são aqueles que vão dar a sentença, que vão julgar, que vão ajudar a entender qual a pena, se a pessoa é culpada ou ela é inocente. Diante disso, então, o júri ele deve ser imparcial. O júri ele precisa ser extremamente cauteloso para que então seja assertivo, para que ele acerte realmente, dando a sentença correta. Se nós aplicarmos essas normas ao nosso juízo, quanto às outras pessoas, nós seremos então forçados a concordar com o Senhor que nós somos inteiramente incapazes de julgar. Porque nós não somos imparciais, porque quando nós julgamos os outros, nós esquecemos que dentro de nós existem pecados que precisam ser confessados, inclusive, ou pecados já confessados, mas que continuam a ser praticados. A nossa medida é diferente da medida dos outros. É por isso que nós precisamos olhar e perceber que o verso 4 existe aqui um sarcasmo ao extremo, quando ele diz, como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Quando há algo no seu olho tão grande que, como é que você está enxergando algo tão pequeno no olho do outro, esquecendo de olhar para si mesmo? A verdade é que, na realidade, nós não estamos interessados em ajudar a essa outra pessoa, mas, pelo contrário, o nosso interesse está muito mais em condenar as pessoas. Nós devemos, antes de julgar, enfrentar a nós mesmos de forma honesta, admitindo as verdades que nos caracterizam. Porque retirar um cisco de alguém envolve uma operação muito delicada. É muito delicado mexer com aquilo que está no outro, quando eu não estou conseguindo enxergar direito. Não existe órgão mais sensível do que o olho. Se você tentar manter o seu olho aberto e colocar o dedo, o olho tem essa tendência de fechar de forma natural e ele é extremamente sensível e nós temos que ter cuidado. Isso indica que nós precisamos tirar de nós os nossos pecados, confessando ao Senhor, e Ele vai retirar esses pecados, é claro. Mas nós precisamos, para agir com as outras pessoas, ter simpatia, paciência, calma, tranquilidade, sermos usados por Deus através do seu Santo Espírito, e não unicamente usados por nós mesmos, com os nossos critérios e querendo colocar os nossos critérios diante das outras pessoas. Quando nós enfrentamos a nós mesmos e já nos libertamos dessas traves, dessas colunas, dessa viga que está dentro de nós, quando já julgamos e condenamos a nós mesmos e já estamos naquela condição que nos tornamos humildes, compreensivos, compassivos, generosos, caridosos, nós então, através da Bíblia, seremos então capazes de seguir a verdade em amor, como Paulo escreve em Efésios capítulo 4, verso 15. Capacitados então a ajudar os nossos semelhantes, aos nossos irmãos na fé, as pessoas da nossa família, as pessoas ao nosso redor e assim por diante. Mas quando a gente olha para o versículo 6,
parece que está em separado, mas os comentaristas bíblicos eles apontam que não, ele está interligado com esses primeiros 5 versículos. Ele não é isolado aqui do texto. Porque nós precisamos ter critérios também para quando nós levarmos a palavra adiante. Não julgando, mas sabendo que o julgamento de Deus aponta para que todas as pessoas sejam condenadas a um juízo eterno e nós precisamos apresentar a palavra de Deus às pessoas. Mas precisamos agir com sabedoria. O verso 6 diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Pelo contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus ele nos instrui quanto à questão de como nós devemos tratar com outras pessoas. E essa questão de como então discriminar e ter sabedoria de como agir com pessoa A, com pessoa B, como fazer diante das oportunidades que nós temos, como nós devemos agir. Pois bem, Jesus se referia à verdade, que é santa, que é a palavra de Deus, e era simbolizada nesse texto pelas pérolas, que trazem o símbolo da mensagem do reino de Deus, que é o que Jesus está apresentando no Sermão da Montanha, nestes 3 capítulos aqui. Na Palestina, os cães, eles não eram como para nós hoje, dóceis, de estimação, que nós temos no pátio das casas, alguns dentro de casa, e temos muito dó quando vemos um cachorrinho perdido na rua, ou às vezes abandonado. Na época de Jesus, lá na Palestina, os cães eles eram como os carniceiros das ruas. Eles limpavam as ruas, eles comiam as caniças, o resto dos lixos, principalmente de animais e assim por diante. Eles eram ali ferozes, perigosos, e as pessoas tinham que ter cuidado. Já o porco, para os judeus, representava tudo que era imundo, que precisava ser repudiado. Jesus usa esses 2 exemplos para discriminar entre indivíduo e indivíduo. Jesus ele falava aqui nesse texto com os pecadores, aliás, não nesse texto, mas de forma geral, Jesus falava com os pecadores de uma forma A e com os religiosos de uma forma B, por exemplo. Jesus tratava esses dois públicos de forma diferentes. Um porque era totalmente ignorante, o outro porque tinha conhecimento e precisava ser confrontado com o seu conhecimento. Ou seja, Jesus não falava sempre a mesma coisa de forma mecânica. Jesus era criativo nas suas conversas, assertivo, confrontador, amoroso com os pecadores, direto e prático com os religiosos da sua época. Ele falava com pecadores de uma forma, religiosos de outra, e assim a prática posterior dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, era de oferecer e de pregar o evangelho a todos, mas aqueles que agiam como cães, como porcos, eles se afastavam. Pessoas que ameaçavam, que tinham esse contexto de imundície, e aí vem essa expressão: como é que você vai dar o que é sagrado aos cães ou dar pérolas aos porcos para que eles pisoteiem? Nós temos que ter a sabedoria de talvez nem sempre insistir tanto com aqueles que não querem ouvir da palavra de Deus. Isso não significa que eu devo deixar de falar. Eu devo falar. Mas talvez não insistir tanto e não perder o nosso tempo diante de pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Essas pessoas, elas vão se arrepender quando estiverem diante de Deus no juízo eterno, no juízo final. Mas não é nossa responsabilidade dar a salvação para essas pessoas. Devemos orar para que essas pessoas, através do Espírito Santo, elas tenham a sua mente e o seu coração abertos e elas possam então ouvir o Evangelho e tomar a sua decisão de seguir a Cristo ou não. É interessante que o ponto nesse texto é que nós devemos apresentar a verdade às pessoas, evidenciando o juízo vindouro e a graça de viver com Jesus, mas nós não podemos ficar fazendo isso sempre da mesma forma, insistindo com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele descreve em 1 Coríntios 9, 22, falando a respeito dele próprio, dizendo assim: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Não ele, mas o Espírito Santo, mas
Ele se fez de judeu com judeus, ele se fez ele se adaptou ao contexto das pessoas, não ao pecado, mas ao contexto das pessoas para ter acesso a elas, para apresentar o Evangelho. Assim nós devemos então pedir sabedoria a Deus para distinguir entre as pessoas, para nós nos tornarmos eficientes quanto àquilo que nos convém oferecer. Nós devemos ser criativos, sinceros e dependentes de Deus para transmitir as suas verdades contidas na sua palavra. E aí nós temos o exemplo de Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele foi assertivo, perguntando para ela e conduzindo a conversa a uma reflexão que ela tinha que fazer sobre a sua vida. Jesus não ficou falando sobre o clima, sobre as pessoas, falando dos outros. Jesus falou com ela, sobre ela. E isso trouxe vida para aquela mulher. Trouxe vida de verdade. O exemplo dos animais citados nesse texto, aqui no verso 6 do capítulo 7 de Mateus, esses animais eram odiosos e serve para nós entendermos o efeito do pecado, que o pecado nos faz cair, nos tornando também odiosos, sujos, perigosos, repudiados. O pecado é terrível, mas as pessoas nem sempre estão preparadas para ouvir a confrontação da verdade de Deus. Estão mortos nos seus delitos e pecados, mas todos precisamos ser vivificados pelo Espírito. Precisamos falar, nós precisamos ter a sabedoria de pedir ao Senhor para entendermos se devemos continuar insistindo ou devemos esperar um pouco, ou se devemos abandonar aquela pessoa que não quer saber do Senhor. A primeira coisa que um cristão sábio faz é avaliar as condições do coração da pessoa antes de compartilhar as pérolas graciosas da verdade de Deus. Oferecer pérolas aos porcos é perder tempo. Mas devemos pegar estas pérolas e oferecer a pessoas que têm potencial, que nós, olhando de forma humana, podemos perceber que elas podem entender o Evangelho e Deus vai agir através do seu Santo Espírito. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter e é isso que o Senhor nos desafia. Não julgue para não ser julgado. Mas quando julgarmos, que nós tenhamos os critérios do Senhor para ajudarmos as pessoas, mas não sendo juízes, esse papel do Senhor. E precisamos sempre, ajudando as pessoas, levar o Evangelho, para que essas pessoas não caiam lá no julgamento final, na condenação eterna. Ou que se caírem, que não seja por minha causa. Mas que eu e você tenhamos o privilégio de falar de Cristo a todas as pessoas. Que Deus nos conduza e nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado por nossas vidas e obrigado porque o Senhor nos dá compreensão na Tua Palavra. Quando nós chegamos nesse capítulo, nós podemos perceber que muitas vezes nós julgamos, nós condenamos as atitudes, as falhas das pessoas, mas nós não olhamos para nós mesmos. Não percebemos o nosso pecado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Não olhamos para nós mesmos a ponto de pedir que o Senhor filtre o nosso coração. Ó Deus, nos perdoe, porque diante das nossas inúmeras falhas e pecados, nós precisamos da Tua misericórdia. Ó Senhor, nos ajude a falarmos da Tua palavra, do Teu amor, a ajudarmos as pessoas a enfrentarem o pecado, mas primeiramente tirando o pecado de nós mesmos. Que nós possamos oferecer pérolas a aquelas pessoas que querem. Nos dê, Senhor, essa sabedoria para levarmos a Tua palavra. Assim nos abençoe e nos conduza, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento e que Ele nos conduza. Um forte abraço e que Ele esteja sempre conosco.